Sejam todos bem-vindos ao nosso primeiro vídeo do Clube de Estudos de Arcastar. Hoje vamos mergulhar no fascinante tema do cânone no legendário de Tolkien, com nossos debatedores compartilhando suas visões e insights sobre o assunto. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Estamos iniciando aqui então, roda de conversa, do grupo de estudos de Arcastar. O grupo de estudos de Arcastar veio com o intuito de poder gerar debates mais aprofundados sobre Tolkien. E além disso, além dos debates, nós temos, além disso, outras ideias mais para frente com palestras e temas livres. Tudo no intuito de aprofundar o conhecimento dos iniciantes nesse mundo quanto das pessoas que já têm algum bom entendimento. A ideia começou com esse intuito, né? Poder dar esse aprofundamento. Eu vou ficar aqui de mediador do que vai acontecer agora, que vai ser um debate quanto ao que é o canon dentro do Legendário. Explicarei quanto a questão de canon, quanto a questão do próprio Legendário, para que possa ser colocado bem em pauta, né? A gente tem aqui o Evandro, a DM da Keniano, a gente está com a Laís também, temos o João, o Carlos Eduardo, e o Valdemiro tá aqui mesmo, ele não falou nada agora. Eu costumo falar pouco, mas enfim. Beleza. E é isso. Já posso começar explicando quanto ao canon então, pessoal? Manda bala. Pode ir. Quanto ao canon, pessoal. O canon em si, explicando da maneira geral, deixei em textos aqui para depois eles serem disponibilizados para o pessoal além, né, que quiser ler. Então, ficou bastante texto. Mas, enfim, é um tipo de regra, uma lista, um preceito, um catálogo. É uma forma de inteirar as coisas dentro de um preceito de regras, entende? Quando a gente tem vários tipos de canon de dogmas religiosos, como, por exemplo, os livros que entram na Bíblia, que não incluem os apócrifos, cânone de beleza, que engloba, por exemplo, padrões de beleza, é uma lista de regras que nós geralmente devemos seguir. A gente tem um foco aqui que é um tipo de cânone literário, onde o cânone literário ele engloba obras literárias tidas como mais valiosas basicamente para a humanidade, sabe? São exemplos universais de acordo com certos parâmetros. Conhecido como um cânone literário, todas as obras clássicas fazem parte da alta cultura. Podemos colocar, a gente divide como ocidental e oriental, porque vai ser diferente. No Ocidente a gente vai ter livros como a Bíblia, e no Oriente a gente vai ter outros livros como o Torá, por exemplo. Mas o importante é que seja uma forma de organizar as coisas, uma forma de colocar coisas como regra, como uma lista de algo que vai ser utilizado, algo que vai ser consultado, que eu posso dizer. O tipo de canon literário que a gente está colocando aqui, ele é mais especificamente, de repente, não colocado dentro desse canon literário geral, onde é uma regra que está colocada como livros mais importantes da humanidade, ou esse tipo de coisa. Na verdade, a gente abrange um conceito como se fosse algo mais privado. Ou seja, ao invés de a gente abordar como a Bíblia, que é grande, tem os textos que entraram nos textos apócrifos, a gente está entrando em uma coisa um pouco mais centrada em um livro só, em uma sequência de livros só, que é o que estamos falando aqui, que foram os livros publicados do Tolkien. A gente tem aqui mais alguns exemplos que eu coloquei, como o Homero, né? E a partir dessas obras teve tradições que foram seguidas por bastantes filósofos, muitos filósofos e autores. É importante mencionar aqui, como eu coloquei, que o canon literário não é algo fechado. Com o avanço da história, novos escritores podem ser considerados como clássicos e seus livros incluídos no canon, assim como dependendo do tipo de canon, de qual livro estamos falando, é bem possível que um novo livro publicado recente possa ser inteirado dentro do canon antigo. Nós temos, como eu coloquei aqui, que a gente está dando um sentido meio contemporâneo à função do canon quanto às obras do Tolkien, assim como as obras da cultura pop em geral, porque não é apenas as obras do Tolkien, não são apenas elas que a gente utiliza o termo do canon. A gente utiliza para ele
assim como a gente utiliza para muitas outras funções dentro da própria cultura pop. Como a gente teve exemplos agora no Homem-Aranha e no Aranha-Verso, segundo filme, onde a gente teria os eventos canon, que eles sempre acontecem de uma maneira determinada e eles sempre devem acontecer. Ele é uma regra rígida dentro daquele universo que deve ser seguido. Então fica o sentido por de canon, que aquilo é uma regra, aquilo tem que acontecer e é a partir daquele ponto que as coisas vão partir e é a partir daquilo que haverá consulta. E também é para abordar as coisas que possam fazer sentido e poder estudar a partir daquilo. Está sendo dado como regra e sequência, né? Aqui eu também gostei de colocar um exemplo, que são os livros do canon do Sherlock Holmes, que consiste nos 53 pontos e nos 4 romances do Sir Arthur Conan Doyle. Nesse contexto, canon é uma tentativa de distinguir entre as obras originais do Doyle e as obras subsequentes, as obras que outros autores fizeram usando esses mesmos personagens. Então, o canon seriam só as obras do autor original, e tudo que vem a partir disso não é o canon. Geralmente capitalizado pelo formato de jogo Sherlockiano como canon, e esse jogo Sherlockiano, ele é um passatempo de tentar resolver anomalias e esclarecer detalhes que estão implícitos dentro do universo de Sherlock Holmes e Dr. Watson, a partir dos pontos que foram publicados. E não é diferente do que a gente tenta fazer com o livro do Tolkien, onde a gente tenta criar teorias ou esse tipo de coisa, utilizando o que a gente considera como canon do Tolkien. A gente tenta achar o que aconteceu lá na Primeira Era, entre um evento ou outro, que era Tom Bombadil, que falta disso aqui, a partir das informações que a gente tem, no que consideramos canon. O que acontece? Dentro disso, estão me conseguindo acompanhar aí, pessoal? Sim, Gabriel, pode continuar. Alguma dúvida quanto ao canon daí? Não. Não? Beleza. Então a gente fecharia aqui quanto à função do canon. E é um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto em si, de onde a gente vai estar partindo, um conjunto que a gente montou a partir de um preceito, de uma regra que a gente criou, para que a gente possa utilizar aquele conjunto, aquele canon, como uma base para os estudos ali que a gente vai estar fazendo. A questão é, há muitas publicações do Tolkien, e essas publicações consistem na formação do legendário. O legendário, quando a pessoa está vendo, muitos fãs iniciantes, por exemplo, do Tolkien, eles têm o conceito de que a gente tem o Senhor dos Anéis e Hobbit. Porém, quando a gente vai mais a fundo, a gente descobre Silmarillion, a gente descobre contos como Beren e Lúthien, a gente descobre Filhos de Húrin, a gente descobre um monte de pontos. E aí vem a pergunta, eles fazem parte do canon? Nesse contexto, a gente precisa introduzir, para saber o que é o canon, tem que saber se eles se introduzem no próprio legendário em si, primeiramente. Né? No contexto, a gente introduz o conceito que o próprio professor utilizava, do legendário, por vezes referido como a própria mitologia que ele criou. A palavra se refere a uma coleção de obras literárias de gêneros. É um substantivo no latim de origem medieval, foi também originalmente utilizado para se referir a lenda das vidas dos santos, ou seja, por parte que a gente pode pegar, talvez até mitológico, ou em si um conjunto das lendas em si. A partir disso, há muitas citações nas diversas correspondências que o Tolkien manteve em vida que demonstram que há um sentido muito específico para o conceito do legendário dele. Seria o quê? Tudo aquilo que, independente da parte da vida do Tolkien que ele escreveu e da coerência ou a falta dela, porque há muitas aspas que se abrem dentro dos eventos que eu encaixei ali junto com o jogo Sherlockiano para as obras do Arthur, que a gente tenta entender o que estava acontecendo ali ou o que não foi descrito. Mas o legendário é tudo aquilo que, independente da fase da vida do Tolkien, independente se faz sentido ou não, foi publicado e refere-se à criação maior dele, que é O Senhor dos Anéis, que entra entre as obras que estão dentro dos mistérios que acontecem em Arda. Tudo isso é a mitologia do Tolkien e o legendário. Tem dentro do conceito, encontramos todo e qualquer texto que discorra, tudo que acontece ali, que tudo sobre a mitologia,
que está ligado com O Senhor dos Anéis. Sejam textos anteriores ou posteriores àqueles que vieram a ser publicados em vida. Nesse caminho é interessante notar a natureza dupla que tem o Hobbit, porque conceitualmente ele não estava incluído dentro do Legendário, era um livro à parte que o Tolkien posteriormente resolveu colocar como prequela de Senhor dos Anéis. E nisso ele fez uma revisão. Ou seja, nós temos duas versões de Hobbit, ele incluiu, de certa forma, a versão antiga do canon, mas aí já começamos a dividir as coisas, já há duas versões de Hobbit. Ainda assim, há outros textos do professor como Goverando e as situações do personagem que constam dentro do Legendário, como a baleia Win, que leva o Roberano, antes Rover, na viagem fantástica dele. Temos nos Contos Perdidos também, que o Win é uma grande baleia a serviço de um dos personagens intrínsecos do Silmarillion, e foi ela que carregou Thorin para perto de Valinor nessa versão do texto. Ou seja, já começamos aqui com outras versões que estão inclusas dentro do Legendário. Ou seja, há muitas versões das histórias dentro do Legendário, não há apenas duas. A partir disso, a gente pode delimitar o escopo do conceito do Legendário, né? Nos leva a uma segunda questão isso. Se tudo é legendário, o que pode ser considerado canon? Voltando à linguagem literária, canon é, de certa forma, a verdade absoluta dentro de uma obra, aquilo que não pode ser contestado. Ou seja, vira uma questão complexa dentro do Legendário. Se a gente leva em consideração os trabalhos feitos em vida, só 4 trabalhos publicados do professor podem ser considerados canon. O Hobbit, a trilogia de Senhor dos Anéis, As Aventuras de Tom Bombadil e A Última Canção de Bilbo. Se a gente fosse levar só o que ele publicou em vida, são só essas obras. Ainda assim, mesmo dentro dessas obras, não tem uma consistência completa. Por quê? Porque o Hobbit foi revisado 2 vezes em vida e Senhor dos Anéis uma, além das vezes em que ele foi postado com erros. Ou seja, há muito mais revisões do Senhor dos Anéis. Isso não cria um tipo de ramificação dentro da canonização deles? É isso que a gente começa a comentar aqui. Dessa forma, levando em conta só que foi publicado em vida, sequer o Silmarillion pode ser considerado canon, mesmo que a gente use ele muito para falar como base, porque tem muita influência editorial no Silmarillion e na escolha dos textos publicados. Tolkien tinha revisado bastante coisa anteriormente, mas ele não concluiu esse livro. E, inclusive, ele foi composto com várias coisas para suprimir as lacunas, criações do próprio Christopher, que é filho do Tolkien, que tomou o trabalho como editor. Aqui temos alguns exemplos, por exemplo, o Ruínas de Doriá, Queda de Gondor, que tem boa parte do texto escrito por Christopher e Guy Kay, que é autor, entre outros ciganos. E o problema da consistência reside no fato de que Tolkien via sobre teologia o trabalho de sua vida. Ele escreveu sobre isso dele e sempre voltava e ficava revisando, reformulando as ideias. Não só isso, como ele deixou lacunas propositais, a fim de dar maior credibilidade na sua criação, como é o caso do Tom Bombadil, que é um personagem que a gente vê ali recorrentemente está sendo comentado, porém ele não é totalmente explicado. Acaba sendo frustrante muitas vezes para muita gente, mas isso faz com que a subcriação do Tolkien ela pareça mais natural, porque nem mesmo a gente, na vida real, tem todas as respostas sobre a nossa existência. Ele fez propositalmente isso. Então, em certa via de pensamento, a gente pode ter na mente que muitos textos que foram postumamente publicados não podem entrar dentro do canon, por causa que eles não fazem parte do que foi publicado em vida em si, e não fazem parte da revisão que Tolkien fez. E ainda assim, Tolkien revisou demais. Tolkien revisou várias vezes textos propriamente vida. O deleite de muitos, o que muita gente gosta de fazer, independente de ser canon ou não, podemos dizer que sempre existirá um prazer na leitura dos textos póstumos, mesmo considerados às vezes não canônicos, porque eles permitem sanar várias dúvidas e a gente pode utilizar eles para formular teorias dentro do que foi postado em vida. Aqui entramos nas questões. Por quê? Porque tudo isso, como vocês podem ver que eu falei, entra numa ramificação muito grande. É muito, muito fácil que a gente levantar várias questões dentro disso. E várias questões quanto ao que é o canon independente. Numa
tomada de opinião, a gente pode pensar que as únicas coisas que constam com o canon são os textos publicados em vida. E daí a gente vai acabar sendo totalmente excludente com o que foi póstumo. Nós também podemos, em outra via de opinião, levar em consideração tanto os textos em vida quanto os póstumos, através do aval que o Tolkien dá ao seu filho e editor Christopher, através do seu próprio testamento, onde ele dá poder para o Christopher destruir, mas também acaba dando poder e direitos editoriais quanto àquilo. Ou seja, talvez isso poderia ser considerado pena. E também a gente pode levar em consideração as várias alterações em vida do autor, que pode nos levar a mais linhas de pensamento quanto a isso. Que há mais de um cânon literário que engloba cada versão dos livros escritos por Tolkien, ou que não há um cânon definitivo, pois não foi feito para existir um, foi feito para ser histórias cheias de lacunas, cheias de questões a se fazer, e a gente não pode cravar nada sobre isso. E se a gente exercitar um pouco mais dessas últimas ideias, a gente pode dizer que cada década, inclusive, teve um cânon diferente, por causa de tanta alteração que ocorreu, fazendo com que várias versões completas da história fossem publicadas. Isso, pessoal, a gente tira da Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel. Ali no início do livro, há um texto explicativo quanto à tradução, onde explica que haviam várias mudanças que foram ocorridas durante o tempo, que ocorreram durante o tempo, na qual houve muitos erros textuais. Ou seja, cada pessoa acaba tendo uma certa versão do texto dependendo do livro que tem com o passar dos tempos. A gente discute bastante sobre as publicações da Martin Fontes, da HarperCollins, já são versões textuais diferentes. Isso acaba criando, de certa forma, um cânon diferente se a gente levar em conta as divergências textuais que existem. Pior ainda, com quem entrou e deixou de entrar decorrente desses erros. E assim como a gente pode dizer que está a possibilidade com todas as mudanças, e agora a impossibilidade de Tolkien terminar sua obra, falecido, não existe um cânon real, pois não sabemos quais mudanças Tolkien ainda faria com a obra, mesmo talvez em suas obras em vida. Independente disso, a gente vai estar listando aqui, depois a questão, onde a gente vai comentar sobre a ordem de leitura, isso independente de cânon, para que as pessoas, para que quem estiver vendo, quem for iniciante, possa se guiar através da nossa explicação aqui sobre quais os livros ler, quais os livros dá para tirar dúvida. E agora a gente parte para a discussão sobre as opiniões do pessoal, sobre as questões aqui, sobre o que pode ser ou não considerado canon, de acordo com as suas opiniões pessoais. Evandro? Pode começar comigo mesmo? Pode. Ser, né? Muito bem. Claro, né? Tem uma coisa? Está bem audível a minha voz? Sim. Perfeitamente. Pronto. Ótima explicação do Gabriel a respeito do legendário e da questão do que é canon, no caso, cânone. E é uma questão, pessoal, que tipo, como eu posso dizer, sabe aquele poço que você não encontra fundo dele, sabe? Pela questão... Sabe? Agora sim, o que posso entregar aqui a respeito desse assunto é o que acredito que seja mais próximo do que é o cânone, no caso, né? Acredito que alguns vão ter aqui talvez uma opinião diferente, mas ao ponto de que talvez ou não chegaremos aqui num consenso, mas eu acho muito difícil, né? Porque justamente pela complexidade e a variedade de pontos para se chegar a uma definição a respeito desse assunto. Mas, considerando o ponto do legendário tolkieniano, já explicado pelo Gabriel, como já explicado, a junção das lendas, né, escritas pelo professor Tolkien. Então, assim, essa questão, para mim, isso já mostra que mesmo que não haja um sentido linear entre as suas histórias, para um ponto de canonicidade. Ou seja, era importante para o Tolkien a junção, né, para a história em si, mesmo que não haja um sentido direto nelas, entendeu? Tolkien
considera a importância delas como pertencentes ao corpo de seu universo, né? Em exemplo, posso dizer que então nos deparamos com as variadas versões das determinadas histórias, A, B e C, que temos dentro do legendário. Alterações sejam essas acréscimos, retiradas de um determinado texto, de uma determinada história, a um evento específico, personagem ou região também, né? Por exemplo, as diferentes versões que temos da história de Beren Lúthien, um dos 3 grandes pontos, né? Tolkien escreveu diversas versões dessa história, no caso, né? Que a última foi publicada no Silmarillion. Outros exemplos são a ruína de Doriath, a ascendência de Gil-galad, a história de Galadriel e Celeborn, a história de Gondolin, né? Sendo, assim, o legendário universo de Tolkien, o conjunto de mitologias de um mundo antigo, como os variados mitos e histórias das mais variadas mitologias que conhecemos hoje no mundo, né? Há, então, assim, 2 ou mais versões sobre uma história só. Porque, assim, já que é uma mitologia, é um conjunto de mitos ali de uma história, logicamente que pode ocorrer essa questão de uma versão, segunda versão, terceira versão, né? Já conversamos várias vezes isso nos grupos, e é isso que dá esse ar de natural, como citado pelo Gabriel, né? Isso que é o interessante. Um dos exemplos assim que eu posso estar dando é o próprio Tom Bombadil, que é um ser totalmente misterioso, né? Ninguém sabe exatamente a origem dele, o porquê que o anel não tem poder sobre ele, podemos dizer também. Mas o que eu pego nesse ponto aqui Gente, tá tendo algum barulho aí que eu não tô conseguindo. Eu ouvi, mas não sei Tá. se... Pois bem, o exemplo que eu dou aqui para o Tom Bombadil é a carta. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A carta 144, que em um verso lá ele diz que, sobre o Tom Bombadil, que mesmo em uma era mítica, deve haver alguns enigmas, como sempre há. Tom Bombadil é um deles. Isso Tolkien escreveu de forma intencional, proposital. Ou seja, não há para ter às vezes não há uma necessidade de haver uma definição sobre alguma coisa, né? Porque é isso que torna mais natural. Nós considerarmos ou não as cartas que ele escreveu. É um outro ponto, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que a gente considera isso uma importância do pensamento dele, né? Eu acho que dá para entender mais ou menos com um ponto que eu vou chegar ali mais ao final. Mas acredito que as cartas também têm um poder relevante nessa questão da canonicidade, né? Outro exemplo que eu posso estar dando é os próprios apêndices Seus Anéis, onde o Tolkien apresentou a obra como uma tradução de mitologia escrita no mundo de Arda, né? Sujeita a erros, impressões dos personagens fictícios, que esses personagens escreveram material. O Tolkien, ele considerava traduzir essa mitologia, né? Da mesma forma, o Hobbit, que é descrito como uma tradução de um livro, de uma versão falada pelo próprio Bilbo Bolseiro. Ou seja, então é comum pensar que seria uma dose de narração não confiável em diferentes partes dessa história, entendeu? Acrescentada por Tolkien, no caso. Então, assim, como já falei, ou seja, não precisa as histórias em si necessariamente ter uma explicação clara sobre algo. No quesito, contexto e mitos, né? O que mostra a naturalidade da coisa, como já falei. Mas bem, isso é benéfico ao mesmo tempo para a história, porque isso deixa a emoção, você saber que aquilo deixa o ar de mais fantasia possível ali, entendeu? Mas assim, mesmo eu acrescentando isso, falando dessa questão da mitologia, das versões diferentes, tal, da importância delas, há também a questão de se entender as histórias do Legendário como um ponto mais próximo do definitivo, né? Mesmo Tolkien, com seu perfeccionismo, revisando os textos constantemente, eu acho que há de se pegar
seu ponto de decisão, que eu acredito que a forma mais clara a isso é o ato de publicação das obras por ele mesmo, em vida, né? Ou seja, seria algo mais primário, se eu tivesse que pegar o ponto do que é canônico, no caso aqui. Então, no caso, seria o Hobbit, o Senhor dos Anéis, as Aventuras do Vadio e a Última Canção de Bilbo, como já falado pelo Gabriel, né? Então, o teu ponto de alinhamento ele alcançaria mais a questão de obras publicadas em vida são canon, as outras não, mas servem como forma de consulta. Seria isso? É tipo, pega esse ponto, Gabriel, mas tipo, acrescenta um pouco mais que há consistências dessas obras póstumas que elas alimentam as lacunas desses livros já publicados. Por exemplo, eu já sei que você já vai estar pensando em qual o exemplo que eu vou dar aqui. Magos Azuis. Não, né? Magos Azuis. Porque assim, olha, eu acredito o seguinte, que se uma obra póstuma ela não entra em contradição direta ou indireta das obras já publicadas, eu acredito que pode ser considerado. Porque ali há elementos canônicos. Há elementos que fortalecem, preenchem e que vão direto à obra já publicada, no sentido mais primário, que é o Senhor dos Anéis, Hobbit e esses demais livros, entendeu? Última Canção de Bilbo e as Aventuras de Tom Bombadil, né? Ou seja, os Magos Azuis, no caso, qual a referência deles no Senhor dos Anéis? Tem uma passagem lá interessante, que não fala especificamente sobre os magos em si, mas fala da questão da ordem dos Istari, né? Não entra em discordância, não entra em detrimento e não quebra nenhuma questão dos magos azuis. Ou seja, só esse ponto já mostra como canônico a questão de que realmente haviam 5 magos, que é na parte do Saruman, a voz de Saruman, que eu não sei se foi o Gabriel que falou na última reunião, em uma das reuniões passadas, a voz de Saruman, foi a Laís. Eu não estou lembrado bem, mas... eu passei eu tive uma passagem ali por causa do Tom Importante, né? No plano do livro. E nessa passagem de Orfante, no caso, lá, tem a passagem... Vou ler aqui, ó. Mais tarde, sim, quando você, Gandalf, também possui as chaves de Barad-dûr, suponho, e as coroas dos 7 reis, e as varas dos 5 magos, as varas dos cajados dos 5 magos, ou seja, já mostra que haviam 5 magos, né? Só que houve um tempo na vida de Tolkien, se tratando das cartas, que eu, como já falei, e o Gabriel pegou esse ponto das cartas, eu também considero as cartas algo não que é canônico diretamente, mas que os elementos dela alimentam o pensamento de Tolkien a algo, entendeu? Agora, Até porque se a gente não utilizar, né, eu considero até as cartas como um pouco fora, né, tipo, ela é uma alimentação direta do canon, porque se a gente não utilizar a opinião do próprio autor, a gente não tem nada, né? A gente jogaria toda essa questão de canon de fora. Creio eu. E, se eu não me engano, é a carta 211 de Tolkien, que ele respondeu, não sei se foi uma mulher, que eu não tenho o título da carta, mas eu tinha ela escrita bem aqui, de um dos posts passados, que é fácil para mim ler também, para vocês, tá bom? Tolkien fala sobre os Magos Azuis. Olha o início da carta. Eu realmente não sei nada claramente sobre os outros 2, que são os Magos Azuis. Ou seja, eu realmente não sei. Ou seja, já fortalece e alimenta essa questão de que nem o próprio Tolkien sabe. Nem o próprio Tolkien tem uma ideia definitiva sobre aquilo. O que alimenta ainda mais aquela questão de que certos pontos ali são mais versões e visões diferentes de uma mitologia, de mitos, um conjunto de mitos dentro do legendário tolkieniano, né? Bom, já que eles, os Magos Azuis, não dizem a respeito do Norte e Oeste, né? Que, no caso, lá ficaram Saruman, Gandalf e Radagast. Acho que eles foram emissários para regiões distantes, leste e sul, muito fora do alcance dos Númenóreanos. Missionários para terras ocupadas pelo inimigo, posso assim dizer. Que sucesso eles tiveram, eu não sei. Mas temo que eles falharam, como aconteceu com Saruman, embora sem dúvida de maneiras diferentes.
e suspeito que foram os fundadores ou iniciantes de cultos secretos e tradições mágicas que sobreviveram à queda de Sauron. Carta 211, pronto. Carta número 211. Aí, por causa dessa carta, uma grande porcentagem, acho que a maioria do fandom de Tolkien que lê essa questão dos magos azuis, acredita que os magos eles falharam 100%. Eles, assim como Saruman realmente, não como Saruman fez, mas foi com maneira diferente, mas eles abandonaram a missão deles dada pelos Valar, né? Só que é o seguinte, acredito que foi 2 anos antes, próxima à morte do Tolkien, 2 anos antes, ele no livro Os Últimos Escritos, no capítulo Os Últimos Escritos, acho que é o 12º volume dos Povos da Terra-média, que é daquele conjunto de livros da história da Terra-média. Como eu falei, que esses livros, eu considero esses livros póstumos que tem elementos de canonicidade. E Tolkien aborda essa questão, ou seja, ele mudou a concepção dele sobre os Magos Azuis. Vou ler aqui, ó. Sua tarefa, a tarefa dos Magos Azuis, era contornar Sauron, levar ajuda às poucas tribos de homens que se rebelaram contra o culto a Melkor, incitar rebelião, e após sua primeira queda, procurar seu esconderijo, no qual deles eles falharam. Que essa primeira queda e procurar seu esconderijo se trata quando foi na Paz Vigilante dos 400 anos. Sauron fugiu para Urum, para o leste da Terra-média. Os Magos Azuis receberam essa missão de procurar Sauron, porque eles foram para o leste da Terra-média, foram para o leste e para o sul. Então, eles tiveram a missão de procurar Sauron por lá, mas eles falharam nessa parte aí. Entre o Oriente Sombrio, leste, eles devem ter tido uma influência muito grande na história da Segunda Era e da Terceira Era, enfraquecendo e desorganizando as forças do Oriente, que tanto na Segunda Era como na Terceira Era, caso contrário, a idade teria superado, o número teria superado o número dos soldados das forças militares do Ocidente, né? E mais ainda, Tolkien, diante dessa nova concepção, mudou os nomes dele, que Alatar, que era o primeiro nome, passou a ser Morinetar, que significa ajudante do leste, e Palando passou a ser Homestamo, que significa matador das trevas. Ou seja, Tolkien, palavra em Tolkien tem significado. Olha o significado. Então, eu acredito, na minha concepção, na minha ideia, que os Magos Azuis tiveram sucesso, não como Gandalf, mas eles conseguiram, na minha visão, a partir desse texto posto 2 anos antes do Tolkien morrer, que eles tiveram sucesso. E para mim isso é canônico. Não entra em contradição direta com os livros já publicados, então com os textos primários, que é Seus Anéis, Hobbit, como já falei. E esses textos póstumos aqui, desde que os elementos deles não entrem em contradição com os livros já publicados, porque para mim a questão da publicação é o bater do martelo. Mesmo Tolkien mudando, revisionando, fazendo revisões, e mesmo com os erros editoriais que o Gabriel citou, né? Mas mesmo assim, essa é uma questão que para mim é o bater do martelo da publicação, sabe? Então, é isso. Eu não sei qual é a opinião dos demais aqui, mas, resumindo, essa é a questão. Não é que existe 2 cânones para mim, mas existe a parte 1 e a parte 2. A parte 1, os primários. A parte 2, os póstumos. Que os póstumos eles devem estar em conexão com que já foram publicados. Mas o Silmarillion também não é canônico. Realmente, ele não é 100% canônico, que é uma parte ali também que foi editada pelo Christopher Tolkien. Então entra nessa mesma questão, sabe? Da questão dos livros póstumos. É isso, Gabriel. Se você tiver algo a citar, alguém e tal. A gente poderia até dizer, não colocado ali por não ser um livro, quer dizer, foi tornado livro, e de certa forma, por ser postado em vida, as cartas J.R.R. Tolkien fazem parte do canon. Se a gente constatasse essa questão de postagens em vida são canônicas, a gente tem a questão de que as cartas acabam virando canon. Muito bem. Um ponto interessante foi que o Aureliano puxou ali, né? Nos comentários, onde o fato do professor não ter escrito sobre certas coisas, como eu citei ali, como os Magos Azuis, só alimenta mais a nossa imaginação. É muito comum na mitologia mesmo, onde as falhas comitam o mistério sobrenatural, como ele disse. De fato, é bem essa questão.
as falhas são propositais. A maior parte das falhas são propositais. Essas falhas, onde ele deixou os magos azuis, que depois ele começou a recolocar em pauta, mas não deu tempo de terminar o pensamento. Foi só mais o que aconteceu, mas tombou vadio, foi a vida toda o que foi, e era para ter ficado em aberto mesmo. Posso ser o próximo a comentar? Bom, é que eu achei interessante essa questão das falhas propositais, porque realmente remete um pouco ao que a gente tem na vida real com as diferentes versões que você tem para um único mito. Por exemplo, na mitologia grega, a gente tem o mito da Medusa e ele foi se alterando ao longo do tempo. Então você tem várias versões daquela história, só que não tem como afirmar qual é a correta, porque não existe realmente uma versão correta. E no estilo de escrita do Tolkien, como eu pelo menos interpreto, a gente pode ver que ele tem ali um propósito, às vezes, de causar o encantamento, de te deixar impressionado com aquele mundo mágico. E aí, nesse ponto, o mistério ele também é importante. É importante deixar algumas perguntas sem resposta, justamente para manter essa aura de existe algo além disso, para dar aquela sensação de que o mundo é muito maior do que a gente pode conhecer. E vindo na parte aqui do que seria canônico ou não, eu concordo com o Evandro no sentido de que a publicação em vida ela é importante para a gente bater o martelo em alguns pontos, porque afinal é aquilo que o professor Tolkien, do jeito que ele era perfeccionista, acabou achando válido de publicar, apesar de algumas revisões, como acontece com o Hobbit. E o que a gente tem de material extra, pelo menos para mim, é canônico até o ponto que deixa de ser. Explicando melhor isso. Eu, pelo menos, quando pego o Silmarillion, eu vou considerar tudo que for coerente com o que eu já vi antes parte do cânone. Não é algo que eu possa bater o martelo, mas é algo que, dentro daquela mitologia que eu tenho na cabeça, no mundo que eu criei para mim, faz sentido dentro da linha cronológica daquela história. Então, e aí sobre as diferentes versões de uma única história, como por exemplo a história de Beren e Lúthien, da queda de Gondolin, aí é que a gente entra ali numa complicação maior, porque nunca tivemos a versão definitiva, né, vinda do Tolkien. Quando a gente entra no Contos Inacabados, aí a gente vê ainda mais sobre isso. Então, é uma questão complexa, mas é interessante da gente imaginar. Principalmente que, falando do Silmarillion, a gente percebe pelas cartas que era um plano do Tolkien ter publicado o livro, mas ele nunca conseguiu terminar ele. Tanto que a versão que a gente tem hoje, que foi editada pelo Christopher Tolkien, não é a mesma versão que o Silmarillion que o Tolkien se referia nas cartas. Ele estava trabalhando em algo que eu imagino que seria até maior. Mas, enfim, no que se restringe a canônico, dá pra gente analisar aquilo que foi publicado. As cartas do Tolkien também são importantes, principalmente para ver o processo de pensamento e criação dele. Talvez não como cânone definitivo, mas para a gente entender em que fase ele estava na construção da história. Por exemplo, quando ele fala dos Magos Azuis, quando ele fez essa resposta, ele ainda não tinha pensado muito a respeito, pelo que dá pra gente interpretar. Então não daria para bater o martelo se aquela seria a versão definitiva, se ele fosse publicar ou não. Até porque não deu tempo, infelizmente, né? Mas é interessante pra gente imaginar. Beleza. É bem interessante como a gente tem essa tendência de levar, né, o mesmo póstumo, o mesmo não canônico, como uma forma de suprir essas necessidades. Por quê? Porque são, de certa forma, muitas vezes não finalizados, mas ainda são pensamentos do Tolkien. São coisas que ele ia publicar, só não sabemos se ia publicar daquela maneira, né, Val? Sim, sim. E também, mesmo aquilo que já é publicado, a gente tem, por exemplo, o caso do Hobbit, que existe a versão ali de 1937, que depois virou uma versão que foi alterada pelo Bilbo para ele poder lançar a segunda versão, que era a prequela ali de Senhor dos Anéis, que ele já estava no processo de finalização. Ali eu acho que
Começo da década de 50. Se eu não me engano, é de 51 a segunda versão do Hobbit, né? Pois é, e Senhor dos Anéis é 51 ou não? 53, Ele- é por aí. É, é porque eu sei que teve. O primeiro foi 37, mas a versão que a gente tem hoje em dia não é essa mesma. Por exemplo, a história do Gollum, ela é completamente diferente. Uma Então, questão que eu adicionei nisso, que eu diria, não foi só o Hobbit, assim como também foi revisado e reeditado o próprio Senhor dos Anéis. Como a gente sim, falou sim. eu esqueci, mas está no texto, que foi na versão da Rádio Telefone. 54, desculpa só interromper, mas 54, Senhor dos Anéis, ok? É, 54, né? Senhor dos Anéis. É. E que temos no Senhor dos Anéis informações sobre várias reedições, pelo menos 3 reedições de texto, o que acaba formando certos cânones diferentes. Por quê? Por causa que há informações diversificadas. Numa versão, o Senhor dos Anéis teve menos informação, na outra foi colocado um pouco mais, na outra foi colocada mais. Então acontece o mesmo que aconteceu com o Hobbit, onde a gente tem mais de uma versão sobre aquilo, onde a versão de Hobbit foi adicionada mais informações, claro, de uma forma diferente, né, de uma forma a mudar a história e não apenas encaixar o que faltou, mas ainda assim há uma republicação ali. Sim, e também tem um detalhe que Senhor dos Anéis, ele sempre foi planejado como um livro só. Por insistência da editora, ele foi dividido em 3, e nesse período de tempo entre a publicação de um e outro, o Tolkien também fazia alterações. A gente percebe que antes da publicação de Retorno do Rei, ele estava fazendo alterações nos apêndices, que ele não tinha certeza se precisava colocar toda aquela informação. No final, a história de Senhor dos Anéis acaba no fim de Retorno do Rei, e os apêndices ficam ali como uma informação extra para você que quer saber mais sobre aquele mundo, que é alguém como o Tolkien, que quer explorar todos os pormenores possíveis, e aí você vai ter acesso àquela informação. Claro que você vai ter ali. É quem mesmo acha que isso é essencial, né? Mesmo estando lá no final do livro, tem que diz que, né? Lê se quer. Pois é, os apêndices, eu pessoalmente gosto bastante, mas é, eles não são parte integral da história. São respostas para quem quer conhecer mais daquele mundo. Tipo, você não vai encontrar todas as respostas, até porque isso seria bem complicado, mas você tem ali vários detalhes interessantes que vão ajudar a gente a entender melhor como funcionam alguns personagens dentro da obra, como por exemplo o Aragorn, ou então a sociedade posterior à Guerra do Anel, como é que ficou, e dá pra gente imaginar muita coisa. E isso é que eu acho que também é importante. Como você já contou, né? Você não precisa dos apêndices para entender a história, ele é fechado em si mesmo. Mas se quiser saber mais, temos os apêndices, né? Isso você já apontou no grupo, que é bem interessante, né? Eu gosto de ler tudo, não tem, né? Também. Mas de fato, tem isso. Pois é, e eu acho que dos apêndices dá pra gente estender para os outros livros do Legendário, principalmente os livros póstumos. Tipo, talvez você não precise ler para entender Senhor dos Anéis, mas é interessante. Por exemplo, quando você vê o Aragorn cantando a música de Beren Lúthien, é interessante a gente ver que existe a história de Beren Lúthien no Legendário, saber quem foram esses personagens e entender o contexto em que eles estavam inseridos. Da mesma forma, tem várias referências ali em Senhor dos Anéis que a gente percebe que o Tolkien ele já estava trabalhando em algo maior. Por exemplo, tem um momento em que ele cita, se eu não me engano, é Tulkas, lá em Retorno do Rei, que é uma passagem muito rápida, mas te deixa com aquilo na cabeça. Quem é esse personagem? Onde é que eu posso achar mais informações sobre ele? Essa informação estaria no Silmarillion. Pelo menos eu imagino que fosse o plano original ali, né? Tem que falar de Ancala, o Negro, o Grande Exato. Dragão, nós temos, e sem falar das próprias Palantir e da Silmarils, do próprio Pela. Nós temos isso em Senhor dos Anéis. Então, Sim. Númenor. Númenor é essencial ali, por mais que ela não esteja na história integralmente. Uhum. Pois é, e é interessante como o Tolkien, dentro do texto de Senhor dos Anéis, ele fala isso de forma bem natural, porque naquele mundo é a mitologia deles, são as histórias daqueles povos. Não faria sentido eles terem toda uma explicação toda vez que eles fossem contar um mito, porque é algo que já está na memória coletiva do povo. Do mesmo jeito que, por exemplo,
quando eu cito aqui os 12 trabalhos de Hércules, eu não preciso explicar toda a mitologia dele, porque já está no imaginário de todo mundo quem é Hércules, o que que ele teve que fazer, mais ou menos. É algo que está dentro da nossa história. E o Tolkien, ele replica mais ou menos isso dentro do Legendário. Claro que não com a mesma complexidade de uma mitologia, porque é bem diferente um único escritor e um povo inteiro com várias histórias ao longo de vários anos. Mas é interessante como ele dá essa sensação de ser ali um mito sendo contado. Enfim, é mais ou menos isso os pontos, né? Aí. Próximo é quem? Pelo J, temos Carlos. Estabilita. Quer falar, Laís? Ou eu falo? Yes. Bom, então eu falo. Eu separei algumas coisas aqui. Acho que tem muita coisa que a gente vai falar que referencia as mesmas fontes. Pode parecer repetitivo, mas na verdade não é. Do meu ponto de vista, falar sobre cânone, em primeiro lugar, depende. Aí quando fala assim, depende, parece uma resposta meio preguiçosa, mas não é. Eu falo depende. Depende do que você quer com cânone. Tá? E é algo difícil de conseguir. Já foi mencionado aqui, mas olha como o próprio Christopher escreveu. Né? Eu separei o trecho aqui do Silmarillion, do prefácio do Silmarillion. Eu sei que no da Harper tem, não lembro se o da Martins Fontes tem. Tá? Mas ele fala aqui, deixa eu só achar a página aqui. Em primeiro lugar, ele fala... uma coisa importante antes disso. Quando a gente está se referindo a cânone, tem duas coisas que a gente pode usar como um guia. Né? Pode ter sido o que ele escreveu mais recentemente, né? Os últimos textos sobre determinado tema, ou aquilo que estava mais maduro. Tá? São duas formas de ver, porque não necessariamente o que ele escreveu depois é definitivo. Né? Uma referência é a própria Quarta Era, né? Que ele começou a escrever sobre a Quarta Era e ele mesmo não... aparentemente não gostava. Ele fala aqui, ó, na carta 338, né? Não escrevi nada além dos primeiros anos da Quarta Era. Esse aqui tá no Cartas de Tolkien, tá? Na versão mais recente. Exceto o início de uma história que se referia ao final do reinado de Eldarion, cerca de 100 anos após a morte de Aragorn. Então, obviamente, descobri que a paz do rei não teria histórias dignas a serem contadas, e suas guerras teriam pouco interesse depois da derrota de Sauron. Então, assim, foi o que ele escreveu depois, né? Mas isso aqui foi em 72, um ano antes dele falecer, menos de um ano até. Mas não necessariamente falou assim, canônico, né? Você vê que ele escreveu, mas ainda não estava no grau de maturidade que provavelmente ele iria atingir com isso, né? E no Silmarillion fala que uma consistência completa, né, no próprio Silmarillion, entre o Silmarillion e outros escritos já publicados, não deve ser procurada e só poderia ser alcançada, se é que poderia ser alcançada após um custo pesado e desnecessário, um trabalho de alto custo, pesado e desnecessário. Tá? Então, por isso que eu falo que depende. Que tema você quer considerar como canônico? Tá? Sobre essas lacunas, o Evandro comentou sobre essa carta e eu tinha separado aqui para ler um pedaço também do que o Tolkien falou, da carta 144. Tá? Era uma moça que leu algumas provas de impressão dos 2 primeiros volumes do Senhor dos Anéis. Tá?
E ela mandou algumas perguntas para ele e ele estava tentando responder as perguntas que ela fez sobre esse esboço, tá? Então, o que que ele diz? Posso dizer, as perguntas, né, são muito bem-vindas. Eu mesmo gosto de coisas desenvolvidas detalhadamente, de respostas fornecidas a todas as perguntas razoáveis, tá? Então, ao mesmo tempo que ele pensava em lacunas, ele também queria responder tudo que fosse razoável. Sua carta, espero, vai me guiar na escolha do tipo de informação a ser fornecida, conforme prometido em um apêndice. Foi comentado aqui também. E fortalecerá a minha posição com os editores. Então, olha, ele usando como argumento com os editores a importância de colocar aí um apêndice. E, uma coisa que é fato, a gente sabe, visto que o terceiro volume será bem mais fino que o segundo, então vai ter um espaço para um apêndice. Aí olha o que ele fala. Meu problema não é a dificuldade de fornecer as informações, mas de escolher dentre uma grande quantidade de material que já compus. Ele transbordava material. Tá? Então ele mesmo fala que a dificuldade de escolher, e provavelmente ele escolher coisas que já eram referenciadas no Senhor dos Anéis. Ele não ia colocar uma referência que não tinha no Senhor dos Anéis, mas qual que ele ia colocar? Tá falando de Beren e Lúthien? A gente sabe que tiveram várias versões, mas o que queria colocar ali? Entendeu? Olha que interessante o segundo parágrafo. Há certamente um conflito entre técnica literária e o fascínio de elaborar em detalhes uma era mitológica imaginária. Aí ele diz, né? Mítica e não alegórica, porque a mente dele não funciona dessa forma. Tá? Então, o conflito dele em fazer algo que é literário e simplesmente botar para fora aquilo que tinha dentro dele, de descrever sobre o mundo. Tá? E olha que interessante também. Muitos leitores ficaram empacados no Conselho de Elrond, por exemplo, né? Que é um capítulo, é o maior capítulo da sociedade e tem muita referência às eras passadas. Tá? E aqui ele fala o Evandro comentou, mas as palavras que estão aqui, e mesmo em uma era mítica deve haver alguns enigmas, como sempre há, e Tom Bombadil é um desses exemplos intencionalmente. E complementando essa carta, tem uma carta, a carta 24, essa carta 144 é de 1954. Em 63, a carta 247, tem uma referência bem interessante, que ele fala, né? Acredito que parte do atrativo do Senhor dos Anéis deve ser os vislumbres de uma grande história ao fundo, né? Um atrativo como aquele de ver ao longe uma ilha que não foi visitada ou de ver as torres de uma cidade distante brilhando em meio a uma névoa iluminada pelo sol. Ir até lá é destruir a magia. Tá? A não ser que novas paisagens intangíveis sejam novamente reveladas. Então, ele pode deixar um mistério, uma lacuna, mas ele também queria alcançar isso porque ele queria respostas razoáveis, mas desde que também houvesse algo atrás e nisso... Enquanto ele estivesse vivo, ele ia continuar escrevendo. Tá? Então depende... Pode colocar de certa forma que... de certa forma que o Canon não é tão importante. Porque o mistério faz parte. Exatamente. Né? Aí, o que eu olhei aqui agora, que eu pensei agora há pouco, nem tinha olhado. Vou olhar aqui no índice remissivo do livro. Existe referência sobre legendário, que foi o que você falou aí na apresentação, mas existe referência sobre cânone. Ele queria uma consistência, mas ele não tinha preocupação sobre cânone. O cânone é uma coisa que a gente tenta criar uma resposta para uma pergunta que é nossa. Justamente o conceito do Canon. Juntar as coisas ali, juntar um conjunto de regras para que a gente possa se basear. Mas para o Tolkien, ele não precisa ser definitivo. Ele precisa fazer sentido de si. As primeiras versões do Silmarillion, que tem acho que o volume 3 e 4 da história da Terra-média. Cara, eu li recentemente e quem fala que o Silmarillion é difícil, ler o Silmarillion é uma brincadeira de criança perto das primeiras versões, que assim, eu não tenho que puxar saco do Tolkien, mas chega a ser extremamente chato.
A criação a criação do Sol e da Lua na história da Terra-média é chata. Tá? Que ele detalha até que as esferas caíram para... A esfera da Lua caiu para justificar as manchas lunares. Sabe? Que depois de um tempo ele fala que a astronomia também teve uma influência importante para ele. Por isso que ele tornou a Terra-média esférica em um determinado ponto. Mas você vê como ele amadureceu, que ele fala aqui, né? De transformar em algo que é literário. Tudo bem que não foi ele que transformou, é escrito dele, mas é editado pelo Christopher. Mas como isso aqui é muito mais fácil e muito mais fluido, mais gostoso de ler do que tá na história da Terra-média. É muito mais difícil. A história da Terra-média é muito... Se o pessoal acha Silmarillion difícil, porque não consegue ter a compreensão de esse cara aqui tem esse nome, esse aqui tem esse nome, e quando chegar na história da Terra-média, quebra. A pessoa quebra. Pois é, e eu tinha separado aqui, deixa eu ver se eu acho, que ele fala também numa questão de que, eu acho que tá no próprio Silmarillion, que o Silmarillion não é uma narrativa, tá? Ele é um compêndio de histórias, de textos. Então você vai encontrar incoerências, tá? Me vem um exemplo muito claro dessas incoerências que a gente fala. O Naturalista da Terra-média é mais enfadonho, realmente. Uma referência de cultura pop recente, entre aspas. Você pega Star Wars, né? Quando tava na mão do George Lucas, os 6 primeiros episódios, o tanto de incoerência que você vê entre a trilogia original e o prequel, né? Tipo, os 3 primeiros episódios, né? Mas suspensão de descrença, a gente acredita. The Big Bang Theory também. A gente tem a série The Big Bang Theory. Quando entrou ali pra série do Sheldon, Do spin-off. na lore que aconteceu. Ele falava que o pai dele era isso, a família era aquilo, chegava na série totalmente diferente. Para a minha opinião pessoal, agora o João falando, eu não me preocupo com cânone, sinceramente. Tudo que tem publicado em português aqui eu já li, da Harper e da Martins Fontes. E eu gosto de ler, por exemplo, História da Terra-média. A forma que eu vejo, por exemplo, História da Terra-média é a mesma coisa de você pegar os filmes do Peter Jackson e assistir o making of. Tá? Pra mim aquilo é um making of. Tá? Mas aí se eu me preocupo com cânone, não me preocupo com cânone. Mas já me preocupei muito, que isso é um ponto também que eu queria colocar. Como a gente tem a parte de o subgrupo lá de RPG, o meu primeiro RPG de Senhor dos Anéis foi o Sistema Coda, né? Foi esse cara aqui, que é do começo lá dos anos 2000. 2002, dezembro de 2002. E eu demorei muito tempo pra mestrar alguma coisa, porque eu me preocupava com cânone. Eu pegava o Senhor dos Anéis e falava, cara, se eu fizer alguma coisa aqui, eu vou destruir. Entendeu? Eu vou destruir. Eu fiquei por muito tempo preocupado e assim, muitos anos. Aqui é 2002 e só, sei lá, na última década, assim, que eu comecei a desencanar com isso. Ou você abre a mão de ficar com o canon ali, porque você tem as coisas, você tem o início, meio e fim. Você sai muito dessa margem, você vai quebrar alguma coisa. Ou você desencana, ou você segue ali e acaba não fazendo nada. Mas sabe onde tem uma resposta legal? Pra quem estiver preocupado com isso, tanto como jogador ou como mestre, a pessoa vai jogar e falar, mas isso aí não tem nada a ver. O mais recente, Um Anel, que a gente tá jogando com o pessoal. No capítulo aqui de mestre, fala sobre isso. Tá? E coloca de um jeito extremamente claro, aqui comenta algo que a gente já comentou aqui, mas voltado para RPG, que interessante, né? Uma das maneiras pelo qual um historiador, ou mestre, né, pode lidar com o dilema de alterar fatos percebidos como cânone de Tolkien, percebidos também de forma... Ele não define o que é cânone, tá? É considerar as informações nas histórias não como uma palavra de um narrador infalível onisciente, mas as de testemunhas de eventos, que a gente fala, né? O Tolkien
ele se põe como alguém que encontrou e traduziu o livro. Tá? Isso quer dizer, indivíduos sujeitos a erros e preconceitos pessoais. Tá? Essa ferramenta literária serviu bem a Tolkien enquanto ele se esforçava para criar uma história antiga incrível, que incluía as inconsistências inevitáveis que surgem em uma narrativa composta por diferentes narradores ao longo do tempo. Então, assim, tem uma série de lacunas que você pode entrar no RPG. Você não precisa entrar no RPG de Senhor dos Anéis preocupando com o canon e falar, pô, eu vou usar o Gandalf, eu vou usar o Frodo, o Aragorn. Cara, tem uma série de outros elementos que se pode usar. Por exemplo, o que aconteceu em Eriador nesse tempo todo? Que é esse livro aqui se foca mais, né, em Eriador. Ou até você colocar o pessoal no apêndice do Retorno do Rei fala do ataque que teve em Erebor e tudo mais. Há um comentário. Por que não botar o pessoal para jogar lá? Entendeu? Isso é quebrar o cânone? Não é quebrar o cânone. Entendeu? Então você tem... Se for considerar, né, milhares de anos de história, mas vamos considerar só a Terceira Era, são mais de 3.000 anos, né? E só do achamento de quando o Bilbo encontra o anel até ser destruído são mais de 60 anos. Então, assim, o tanto de lacuna, de espaço que você tem para colocar para o pessoal jogar e mesmo assim não quebrar o cânone. Aí, quebrar só o que está escrito dentro do Senhor dos Anéis. Entendeu? Então, eu pessoalmente comecei a desencanar muito do que é cânone. Eu gosto de ver as versões. Tá? A gente falou, é enfadonho é meio, às vezes, chato ler a história da Terra-média, mas é enriquecedor. Entendeu? É super enriquecedor você ver as outras versões, ver a forma como ele pensava, ver como ele foi amadurecendo como escritor. Ele não nasceu assim, ele não era perfeito e não morreu perfeito também. Entendeu? Mas é acompanhando essa evolução dele, e isso eu acho gratificante. O caminho ali às vezes é chato de ler, mas é extremamente gratificante. Então isso que eu falo que depende. Tipo, para que você quer o cânone? Você quer provar alguma coisa para alguém? Você quer provar para si mesmo? Tá? Aí a gente vai usar o que é mais recente, o que ele escreveu mais próximo de falecer, né, o que é mais novo, ou o ponto que ele deixou mais amadurecido sobre um determinado tema. Tá? Depende muito, e acho que não é, apesar do nosso debate ser super rico, não é uma coisa que a gente tem que ficar apegado. Pô, isso aqui faz parte do canon? É uma versão, faz parte do legendário. Eu acho que isso é o mais importante. Seria a melhor explicação essa de... Isso faz parte do legendário, porque isso é um conjunto de mitos de uma história antiga, assim como Tolkien fez no caso, né? Acho que seria a melhor explicação. Inclusive, eu abordei essa parte de... A canonicidade mesmo é mais naquela questão mesmo... Como você falou, do depende, sabe? Do depende mesmo. Laís, os fãs que vieram pelos filmes canonizaram os filmes, tomam aquilo como verdade mesmo. Eu acho que às vezes eu tenho a impressão que é uma preocupação recente. É uma preocupação nova isso. Entendeu? Que eu falei, a gente tá buscando uma solução por uma pergunta que é nossa e não somente do Tolkien. Mas um comentário interessante aí, encaixa no teu, é a questão, é uma historiografia fictícia, né? O não escrito fala muita coisa sobre o legendário. Ela fez um comentário aqui muito interessante, um comentário grande, sobre o que foi colocado, mas isso é uma tradução, pegar, Tolkien pegou aquilo ali como se fosse um livro mitológico real e fez a tradução, não está tudo necessariamente definido. Tanto no papel dele, como tradutor, porque ele poderia traduzir errado, assim como na parte criativa dele. Outra que o Aureliano puxou aqui é sobre uma pergunta do livro A Natureza da Terra-média. Se o que é canon e o que não é, entra na questão que o João falou, que a questão aqui do Júnior também. Depende, é interessante para colocar ali e responder algumas perguntas, mas a gente não chega no definitivo, vai depender do que você precisa. Você quer responder as lacunas, quer preencher as lacunas, quer criar
algo a partir dali, o que a gente geralmente toma é o que mais fecha com o que foi publicado no Vida ou com o Tolkien desejava. Aquela isso comentou, né? Tipo, na Natureza da Terra-média tem lá os cálculos sobre taxa de reprodução dos elfos e tem mais de uma conta, né? Mais de uma versão. E aí você pensa assim, por quê, né? Na carta que eu li aqui, o Tolkien fala de fornecer respostas para perguntas razoáveis. Eu, pessoalmente, quem perguntou pro Tolkien a taxa de reprodução dos elfos? Ele fez por ele. Ele fez por ele, tipo, ele transbordava isso, tava tudo na cabeça dele, entendeu? Ele não tava respondendo sem referências atuais. Aquele homem do mundo do Gelo e Fogo. Você pode ter perguntado. O Martin. Ele queria saber como o Aragorn fez a economia do seu reinado. Então. Mas você vê que ele coloca. É uma coisa que acontece até hoje em dia com a gente. Às vezes é tanta informação que a gente não sabe que levar em consideração. Para qualquer assunto na vida hoje em dia, vou pesquisar determinado assunto na internet, você tem tanta fonte, tanta informação. E informações até, não tô falando de fake news, são informações importantes que você fica até perdido, tanta informação. Então, assim, pra quê? Tá falando de RPG. De repente, colocar no RPG que vai ter um assunto lá que é importante, a taxa de reprodução dos elfos, eu vou lá e consulto. Entendeu? Pra aproveitar a história, pra você ler O Senhor dos Anéis e curtir e gostar disso, não precisa saber. É bom para consulta, é bom para ter a visão do autor quanto aquilo ali, que em minha visão, eu como E tem mais de uma visão. ele tem mais de uma visão. Ele falou sobre o sistema, ele pensou muito também, incluindo nisso, sobre o sistema da ressuscitação dos elfos. Se eles iam reencarnar em outros corpos, se eles iam reencarnar nos mesmos recriados, até nisso tem muita questão. Da minha parte foi isso, mas eu realmente hoje em dia já não me preocupo com isso. Nem me preocupo com, por exemplo, raízes de uma Silmaril Moria que nem tá na série. Não me preocupo com isso. Porque às vezes desencanado também. eu entendo que é aquela coisa, às vezes nessa busca pelo cânone, entre aspas, correto, a gente acaba caindo em muitas respostas de pergunta que ninguém fez. É aquela coisa, não precisa eu saber qual é a origem dessas raízes de uma Silmaril na Montanha de Moria, porque isso não é relevante para a história. E no caso do Tolkien, eu acho que tem muita coisa que ele realmente pensou e ele acabou descartando por não ser relevante, mas ainda são informações que a gente tem acesso. Então, é algo que pode ter também nessa questão. Mas no final, realmente, a preocupação com o cânone é algo que eu, pelo menos, gosto de ter ali no meu mundo imaginário, uma versão da história, mas fica aquela versão que você gostar mais. Tipo, eu não vou ficar, do mesmo jeito que eu não vou ficar me preocupando qual é a versão correta dos mitos gregos, eu não vou ficar me preocupando qual é a versão correta das histórias do Tolkien. Mas tem aquelas que eu gosto mais e que eu, dentro da minha cabeça, encaixo elas de alguma forma. Perfeito. Perfeito. É mais ou menos como eu faço também, tipo, tem textos que eu gosto, tem textos que eu não gosto. Eu não vou lembrar de detalhes, mas tem também, acho que o volume 4 da História da Terra-média, que mostra críticas, comentários, críticas dos amigos ali do Tolkien sobre... Eu não lembro se foi Beren Lúthien ou sobre a história de Túrin. Você vê que tem coisas que o Tolkien não gostou muito, assim. Que ele olhou e falou, não, vou ignorar isso aqui. Tem coisas que ele realmente por aí alterou. Isso é bem interessante de ver. Mas todo mundo precisa ler isso? Não. Não precisa. Aí quando a gente pesquisar o que tiver mais próximo do definitivo dele, a gente pega, né? Pois é. Então, mas o que é definitivo? É o melhor ou o mais recente?
É o mais maduro ou o mais recente? Mais encaixa com a publicação, mas a publicação ele alterou várias vezes, é engraçado. Mas o Valdemiro foi uma coisa importante, é o que. É, a- a- parece meio absurdo, mas acaba ficando meio subjetivo, né? Tipo, colocar em ordem no que faz sentido pra ele. Eu também faço isso. Na verdade, todo mundo faz isso. E a gente tem que admitir que a gente faz isso. É porque quando a gente tá falando de história de ficção, entra muito também a nossa cabeça. Mundo de fantasia, a gente tem a nossa interpretação pessoal sobre a história. O próprio Exato. Tolkien, ele não gostava de alegoria, de analogias diretas, justamente porque isso tirava a liberdade de interpretação do leitor. E aí, como ele já prefere deixar essas coisas mais livres, eu também tomo a liberdade de interpretar a minha maneira. Mas, enfim, E você, no final também vai de muito da intenção da história. Mas, enfim, como é que acho que veio você, cara? Só um comentário rapidinho. Tem um comentário do Tolkien que ele fala assim: ele se preocupava mais com a essência dos seus personagens do que com a história em si, né? Então, vamos colocar um Aragorn safado, vai colocar um exemplo meio absurdo. Isso incomodaria mais o Tolkien do que uma alteração do restante da história. Então, a essência dos personagens para ele é importante. Não vou lembrar a referência aqui para dar, vou procurar e falar para você, mas ele tá muito preocupado mais com a essência dos seus personagens, com a consistência dos seus personagens, entendeu? E isso entra na parte aí de interpretação, tipo, pelo menos entender e interpretar o mais próximo possível do que ele quis passar pra gente da essência dos personagens. E da sua parte, então, cara, como ficaria a supressão? Rapaz, vocês falaram tão bem aí que ficou difícil pra mim agora, viu? A introdução do Gabriel foi perfeito sobre o Gacano. Os exemplos que o Evandro trouxe, o Valdemiro também trouxe ótimos pontos. O João aqui foi sensacional. E já vou começar com o que ele terminou agora. Essa coisa, tipo, dele falando sobre a essência dos personagens. Eu acho que, na minha opinião, existe sim um cânone. Mas um cânone, assim, que podemos dizer a direção correta para o que vai, de fato, ser aquilo. Vou pegar o Silmarillion como exemplo, né? O Silmarillion que o Crusher publicou após a morte do professor Tolkien. E o Silmarillion nada mais é, né, que os registros dos dias antigos escritos pelos elfos. Então, eu lembro que muita gente naquela época, assim, naquela época não, isso é até recente, falou que, tipo, poxa, o Silmarillion não tem quase nada de Hobbit, é muito mais dos elfos e tal. E era a ideia que o professor Tolkien tinha desde seu início. E o Silmarillion, o Christopher, ele selecionou as suas versões dos Três Grandes Contos. Ele selecionou tudo aquilo que ele tem de escrito como usou para o seu trabalho filológico da História da Terra-média, dos livros dos Três Grandes Contos, dos Filhos de Húrin, Gabriel Condley, Baren Luffy. E ele colocou aqui as suas versões definitivas. Desde a origem dos orcs, até tipo do que é, assim, a questão da história de Beren Luffy, a questão dos filhos de Húrin, que eu acho sempre muito, muito curioso, porque esse ser o que o Tolkien mais centralizou, assim, que tem, de fato, uma história bem mais... Exatamente dentro do contexto de Beren Luthien, eu insiro essa questão de buscar o que mais seria o desejo do Tolkien, porque por mais que tenhamos várias versões, a gente sabe que ele já não desejava mais chamar os elfos de gnomos.
A gente sabe que certas coisas já não é mais o desejo dele. É isso que eu coloco nesse ponto. Ah, mas tem várias versões. Mas a gente tem essas pequenas questões que já iam entrando. Ele já não ia mais fazer essas mudanças, entende? A menos que fizesse uma versão totalmente diferente, né? Exatamente. E vou pegar o Barenulf, que já foi usado como exemplo. A gente tem as 3 versões, né? O conto de Tedofel, a Bala do Nathan e o Barenulf, que a gente tem no Submarino. E eu acho que todas essas inconsistências, essas várias versões, essas lendas que completam o legendário, né? É simplesmente as histórias dentro da própria história. É de pegar o Senhor dos Anéis, no capítulo quando o Aragorn conta para os hobbits a Barenulf. Porque, de fato, é uma história muito boa, muito bonita. Foi a primeira interação romântica, primeiro conjunto de 2 raças diferentes. Um homem e um elfo. A gente vê que o Aragorn e a Arwen descendem desses 2. Então, por essa ser uma história tão marcante que até mudou também eventos na Terra-média, mudou muita coisa e criou uma linhagem de personagens que a gente encontra até o Senhor dos Anéis. Então, é como uma história digna de criar várias canções, várias versões. Uma história que aconteceu que ela pode ter tido várias outras versões. E tão marcante que ela foi na própria história. Eu vejo nesse sentido. A Queda de Gondolin, por exemplo, também sinto isso. Porque a gente tem já um pouco dito, né, sobre Gondolin, só referentezinha, quando o Gandalf mostra que os espadas que encontrou na Caverna dos Trolls e mostra para o Elrond. E o Elrond fala que, de fato, em parentes distantes, né? E olhando a cronologia, a avó dele era, esqueci o nome do personagem, né, que é a esposa do Tuor, e a mãe de Eren, Iris, né? Enfim. Então, de fato, eu vejo sim um certo raciocínio que vem. Então, eu acho que são histórias que criaram suas próprias versões antigamente. E o professor Tolkien, Complementam, né? o professor Tolkien, ele meio que criou também seu próprio personagem fictício, Tolkien Tradutor, onde ele fala que ele não escreveu nada, apenas traduziu o livro vermelho do Marco Ocidental, onde as histórias que publicadas por Hobbit, Senhor dos Anéis, junto com os apêndices, quem escreveu foi o Bilbo, o Frodo, o Sam, até a Elanor. E ele apenas encontrou e traduziu na língua Westron, né? E eu vejo que, de fato, o Tolkien, como ele queria criar, de fato, realmente uma mitologia no início, mas depois foi deixando de lado para, de fato, ser várias histórias, um legendário mesmo. Então, ele passa essa sensação de você querer estudar isso. E, de fato, ele conseguiu. Ele realmente conseguiu. Já eu tô aqui debatendo sobre qual é a versão canônica, ou que é cânone legendário dele. A gente consome isso e gosta de se aprofundar nas histórias. Então, a minha visão, eu acho que quando temos várias versões, mas que personagem X faz isso e tem isso em todas elas, talvez a gente pode considerar isso como um aceitável. Até nos livros que, de fato, ele publicou em vida. Eu tenho essa ideia, eu tenho essa visão, porque o Tolkien, ele, por mais que goste de colocar vários mistérios, querer que a gente imagina, ele não ter criado também muito da origem dos Nazis, não ter detalhado apenas o Camus, que eu também fico intrigado por que o Camus ser o único que tem nome, origem e tal.
eu acho que ele de fato colocou ali alguns elementos que, tipo, vá seguindo aquela linha reta que você mesmo vai. E outro ponto, eu acho que o próprio Tolkien, ele também estava se descobrindo quando escrevia. O Hobbit, ele, tipo, não sabia o que era o Hobbit. Ele mesmo fala, tipo, vou descobrir. E quanto mais ele escrevia, mais ele via sua capacidade. Eu queria ler rapidinho. Não vou tirar muita paciência de vocês. Que é no livro Árvore e Folhas, sobre histórias de fadas, capítulo 30, sobre origens. Que ele fala o seguinte: tais estudos são, entretanto, científicos, pelo menos da intenção. São um trabalho de folcloristas ou antropólogos, isto é, de pessoas usando as histórias não como elas foram destinadas a ser usadas, mas como uma pedreira da qual se vai escavar evidências ou informações sobre assuntos nos quais estão interessadas. Um procedimento perfeitamente legítimo em si mesmo. Mas a ignorância ou esquecimento da natureza de uma história, como uma coisa contada em sua integridade, muitas vezes levou tais inquirições a julgamentos estranhos. Para a investigadores, desse tipo de similaridades recorrentes, tais como a matéria do coração, parecem especialmente importantes. Tanto é assim que estudiosos do folclore estão prontos a sair da sua trilha apropriada ou de se expressar em atalhos enganadores. Enganadores em particular, se saem de suas monografias para livros sobre literatura. Eles têm a inclinação de dizer que quaisquer duas histórias construídas em torno do mesmo motivo do folclore ou que são feitas de uma combinação genericamente similar de tais motivação são as mesmas histórias. Lembre-se que Beowulf é só uma versão de Enar, desculpa, eu não sei já, que o touro negro de Norraio é a Bela Fera, ou é a mesma história que Eros e Psique, que é a história nórdica da donzela mestre, a narrativa gaélica da Batalha dos Pássaros, e suas muitas congêneres variantes. É a mesma história que o conto grego de Jasão Medeia. Então aqui ele meio que fala que tipo, a gente usa sempre essas histórias de fadas ao nosso querer e sempre usamos como interpretações de outras grandes histórias. E aí no livro Árvore e Folha eu acho muito legal, porque ele explica a sua fantasia. E também ele explica ele mesmo, com o personagem Cisco, né? Ele falou da questão perfeccionista dele. Eu acho que ele é tão perfeccionista que ele de fato era o próprio Cisco. Porque ele sempre queria alterar sua própria alma para ver da forma que mais lhe agradável. As alterações do Tolkien talvez fosse isso mesmo. Ele queria, de fato, buscar uma versão que lhe agradasse, que ele via algo como verdadeiro para ele. Ou algo definitivo para ele mesmo. De certa forma, entra dentro de uma forma de cânone, né? Como a gente poderia colocar, mesmo sendo bastante alterado. É como um processo, entende? Em uma tentativa, a gente pode dizer, de um processo de canonização, ele se redescobre. Ele atua como um jardineiro. Temos o escritor arquiteto, que já faz tudo planejado para dar ali, e temos o jardineiro. Em uma certa tentativa do Tolkien de pontuar as coisas, acaba sendo aberto. Acaba não tendo cânone até que tenha um. Mas quando terá um? Aí fica complicado de saber, né? Esse que eu acho genial da alteração, por exemplo, editorial do Hobbit, depois que ele lançou O Senhor dos Anéis, que fizeram a reedição lá para ficar mais adequado, quando ele inseriu, né, o Hobbit ali na Terra-média, em vez de simplesmente ignorar aquela primeira versão, ele transformou aquela versão como se fosse a história mentirosa do Bilbo. Ah, mas você me contou daquela forma, né, a história do anel e tudo mais.
como ele inseriu essa mudança editorial também dentro da história. Tipo, não era obrigado a fazer isso, entendeu? Mas ele fez. É uma sacada simplesmente simples e funcional. Pra gente, às vezes, pra gente provavelmente seria invisível isso, porque a gente só tem acesso a essa edição, né? Foi que a gente teve acesso. Mas na época as pessoas iam estranhar. Fala, pô, esse Hobbit aqui tá meio diferente do... Mas ele colocou uma desculpa dentro da própria história pra justificar essa alteração. Fica bem, é muito interessante. Por via de encerramento aqui, eu coloco a família bem se ela estiver, né? Mas temos aqui boas opções. Eu sou bastante, de certa forma, conservador com a questão do próprio Kennedy, mas eu também incluo de uma certa forma aberta, como havendo e não havendo Kennedy. Até por isso eu coloquei a opção ali por todas essas alterações, entende? Eu considero que, de certa forma, não há um Kennedy por todas as alterações, mas que buscando um Kennedy nós formamos outro. E considero que tudo que o autor chegou num certo ponto onde ele achava que deveria finalizar por ali com a troca de gnomos para elfos, que Aragorn tinha que ser um descendente númenoriano e não um hobbit, como antigos percepções, é o que encaixa com o canon que ele gostaria que fosse colocado. E é desse ponto que devemos partir. Onde outras partes, outras versões, muitas não vão encaixar. Como a gente comentou da série, poucamente ali, que ela já é outro assunto, tem essa questão que eles colocaram sobre Mithril, o Mithril ter colocado partindo de uma Silmaril. Ok, certo, mas a questão curativa do Mithril para os elfos já é uma coisa que sairia bastante e seria uma certa quebra se nós não considerarmos como João, né? Que são histórias, são lendas, isso pode vir a estar ali dentro se nós não considerarmos um canon. Se não considerarmos que ele é, de certa forma, importante. Então, fica uma questão aberta, houve aqui bastante entendimento entre todo mundo. Posso colocar uma coisa? Claro. A gente falou do próprio Senhor dos Anéis ele ter publicado em vida. Ele já queria uma reedição que ele estava planejando para mudar muita coisa. Então, lógico que assim, enquanto ele estivesse vivo, ele ia reescrever as coisas, né? Se bem que ele acabou desistindo. O pessoal vai envelhecendo, vai mudando. Então, olha que interessante também, é só rapidinho um trecho aqui que o Christopher coloca no prefácio do Silmarillion. Em seus escritos mais tardios, mitologia, se referindo ao pai, né? Mitologia e poesia perderam importância perto de suas preocupações teológicas e filosóficas, que surgiram incompatibilidades do tom. Então, olha como a própria trajetória de vida da pessoa amadurecendo, se ele continuasse escrevendo, como ia ser muito diferente do que era antes, ia ser melhor? Não sei, a gente nunca vai saber. Mas a própria trajetória de vida ia ficar mudando o caminho dele a todo momento. Mas imagina que chegaria a um ponto em que seria satisfatório, a menos que ele nunca, como já foi postulado, ele nunca teria a ideia de canon. Sempre haveria uma versão diferente, ou ele chegaria numa versão satisfatória de canon, ou ele simplesmente escreveria. E escreveria ao ponto de sempre haver uma versão nova. E nós tomamos o que tem ali, tudo que ele pode escrever em vida e foi deixado em morte, como algo, como um legendário. Concordo. E isso tem muito a ver também sobre o fato dele ter desistido muito de ideias como a Dagodágula, que o pessoal fala, o Apocalipse da Terra-média, o próprio Nova Sombra, né, que seria a sequência, porque ele vê que, tipo, poxa, isso aí vai estar em contradição com tudo que eu fiz aqui. Isso aqui não vai caber, eu vou arrastar a minha história e vou, talvez, até estragar. Eu acho que ele esqueceu justamente essas ideias
porque ele já tinha uma base ali definida, né? E como o próprio João puxou, as coisas não podiam ir contra principalmente a mensagem que ele queria passar. Ele se importava com a personalidade, com como eram os personagens ali, mais do que a história, porque ela tinha uma mensagem. Porque a história tem uma mensagem por trás. Então, alterar determinados fatores e interferir com essa mensagem, interferir com o significado desses personagens. Então, algumas coisas poderiam estar tudo bem, outras eram imprescindíveis que não fossem mudadas. Exatamente. E isso casa justamente com a questão das várias versões que a gente tem. Pois, por exemplo, a terceira versão do Beren Luffy, ainda assim, a gente vê lá a batalha dos dois para ter esse romance. Para que eles vão para frente. Baseado na própria romance de vida dele com a Edith. A queda de Gondolin, né? Que a gente tem, de fato, os gnomos, os elfos profundos, que eram os Noldori, depois veio os Noldor. Aí a gente tem a destruição e a queda de um grande império. Élfico muito belo. Então, a essência ali, pelo menos nas versões, está. A essência a gente consegue ver. Isso aqui pode, tipo, ainda ter suas inconsequências, né? Como vários Balrogs, né? Tipo, Sim. Não é a cor Bragola que você quer dizer? sim, é Dagor. É Dagola ou Bragola? O Apocalipse lá. Quem tem andado. Ele tá se referindo quando o Túrin derrota Dagor, mata. é isso mesmo. Né? É, quando o Melkor rompe os portões de vazio e retorna. Dagor. É, Não a quinta batalha escrita. a Batalha das Batalhas, né? Mas é isso então, pessoal. Foi bastante de grande proveito aqui, que a gente pode pontuar. Bastante questões foram erguidas, foi muito bom saber a opinião de todo mundo. É bom para formar uma opinião maior, né? Tendo uma conversa diversificada, porém uma conversa boa, né? Não é uma discussão como a gente vê por aí, onde todo mundo fica gritando um com o outro, brigando um com o outro, ninguém chega a um consenso, ninguém tem respeito, né? Aqui a gente teve muito respeito, a gente conseguiu ter bastante amizade. É um assunto em comum. E vamos encerrando aqui. Mas foi fantástico, gente. Foi fantástico contar todas as questões aqui. Espero que isso ajude, tanto na questão do Canon. Não, consenso não. Consenso não é isso. O que eu quis dizer é que a gente conseguiu. Eu falei consenso, sério. Enfim, o que eu quis dizer é que a gente teve bastante opiniões diversificadas aqui, onde a gente conseguiu ter E a gente conseguiu ver as várias visões e a gente consegue. O que eu quis dizer é que a gente consegue formar um consenso na nossa própria cabeça, entende? Com todas as opiniões, não entre todos aqui, entende? É difícil ter um consenso, ainda que os próprios estudiosos de Tolkien entendem. Exato. Mas isso vai ajudar bastante quem está iniciando quanto à questão legendária, uma questão definida, mas o Canon não. Mas ele vai ajudar quem quiser formar uma opinião com isso, entende? De acordo com o consenso que vai formar para si. Eu acho que tem um consenso, sim. Tem um consenso. E vou dizer qual é. Quanto mais Tolkien, melhor. Isso é. Esse é o consenso. Quanto mais Tolkien na história, quanto mais Tolkien, melhor. É o consenso que a gente tem. Né? Independente de que O cânone mesmo é o próprio professor Tolkien em si. Quanto mais Tolkien, melhor. Né? Independente de canon ou não, a gente sempre tá lendo, a gente sempre quer saber mais, porque é uma história maravilhosa. É uma história maravilhosa, né? É isso aí. A gente vai vendo, então, temos a questão do clube de leitura e estaremos organizando para os próximos meses daí mais assuntos para a gente poder debater aqui e trazer à luz também. Perfeito. Isso aí, pessoal. Curti pra caramba e valeu pela iniciativa, Evandro. Você sempre tá mandando bem aí na comunidade, sempre
trazendo o pessoal. Curto muito aí o trabalho aí que você faz aí no geral, né? E o que precisar de ajuda, no pouco aí que eu sei que a gente sabe, pode chamar, viu? É isso. Acredito que esse projeto ele terá um futuro aí muito próspero aqui a respeito do tema de Tolkien, né? É um ótimo projeto, ótimas pessoas à frente. Aí o Gabriel tem todas as qualificações aí para tocar o projeto para frente. E agora a questão é quais os próximos temas que iremos destrinchar aqui. Anéis Já que falou da série, pegar um pouco. Já que falou da série, adaptação seria um bom tema, hein? Esse é espinhoso. Esse é espinhoso demais pra mim. É espinhoso. Isso é muito espinhoso. É demais pra A mim falar isso. adaptação já é um tema complexo mesmo. Mas é bom. É bom. Mas o Teste. pessoas que você tá, eu digo A gente, que eu a acho que gente fez essa mesa, a gente fez isso aqui pra gente poder discutir na moral como todo mundo fez, né? Então a gente vai entrar aqui sabendo que cada um tem que se respeitar, o que sair daqui foi falado do jeito que foi, e cada um com o seu ali, né? E a gente vai ajudar o pessoal a formar a sua própria opinião com isso e a ter mais compreensão sobre quanto a questão da adaptação, que há muitas outras questões, quanto outros assuntos que vierem à frente. Bom, as novidades aí o Evandro vai avisando, né, Evandro? verdade. Iremos aí na página, nos grupos. Foi uma ótima reunião, pessoal. Aprendi bastante também, viu? O meu que melhorou minha visão ainda sobre o assunto. Pra todos. Agora, o que eu gostei mais ainda também foi o Gabriel fumando aquele cachimbo. O cara deu água na boca, viu? Não, tem que trazer. É a Tolkien e tem que trazer um. Aí é muito temático. Tinha que estar na mesa, né, gente? Beleza, gente. Então é isso, né, pessoal? Curti pra caramba É aí isso. com vocês. Queria parabenizar a todos. O Gabriel foi um Lá em excelente moderador. já. João, Valdemiro, Evandro foram excelentes, trouxeram pontos. O pessoal que nos ouviu até aqui também, muito obrigado por ter nos acompanhado, ter ficado aqui. E também, aproveitando, quero parabenizar ao Tolkieniano pelos 10K de seguidores, que chega a 1 milhão aí. E parabéns antecipado para o Evandro, que agora não vai saber, né? Amanhã é meu aniversário e eu não sei. Parabéns. Obrigado, o João, obrigado, pessoal. Mas é isso aí. Aproveita o seu dia. Vou ver o que eu vou fazer amanhã. Uma coisa assim. Mas dá. O que quer que seja, aproveite seu dia, só isso. É isso aí. Não desculpa. É discutir hoje. Vai para casa das primas. Vamos ver aí, né? Isso aí, pessoal. Valeu, gente. Bom Valeu, semana com pessoal. vocês. Boa A noite. gente vai se falando aí. Valeu, Boa noite, pessoal. Até o futuro, Boa todo noite. mundo. Eventualmente a gente se vê aí. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.